Medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber aonde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber aonde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Oi, gente, bom dia, delícia. Meu Deus, assim, tá aqui, tava difícil para engatar essa live. Eu queria até ter feito ela antes, um pouco mais cedo, mas hoje eu consegui deslanchar bastante no meu livro, no meu terceiro livro. E aí tô super feliz por isso, assim, porque eu estava precisando atravessar um assunto, que é um assunto muito difícil de ser compartilhado, de ser colocado em palavras, e eu não estava conseguindo. Eu sentava e falava, meu Deus, como é que eu vou transmitir, sabe? Os pensamentos não fluíam. E aí hoje, pá, abri uma porta e eu consegui colocar em palavras, porque na verdade esse livro, esse terceiro livro, ele fala das minhas aventuras mais radicais, aventuras espirituais mesmo, né? De autoconhecimento. Então, os mergulhos mais profundos. E aí é um desafio mesmo colocar em palavras, né? Porque é muito pessoal, é muito subjetivo, fala de um mundo profundo, da essência de cada um de nós. Então é só uma indicação de caminho que cada pessoa tem que fazer. Porém, o assunto dessa live não é isso. Mandem aí aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Eu tô querendo falar desse momento, vou até botar aqui no comentário, deixa eu ver como é que eu vou colocar. Eu tô querendo falar com vocês, trocar uma ideia sobre esse momento que a gente está vivendo, que para mim está sendo extremamente desafiador, assim, eu tô sentindo a flor da pele, a pressão desse momento que a gente está atravessando, vem de vários âmbitos da minha vida, de vários sentidos, né? No âmbito da vida familiar, social, profissional, né? De todos os lugares, eu tenho sentido essa pressão. Não necessariamente são problemas meus, mas são as coisas acontecendo lá fora e uma pressão interna para que eu realmente consiga enxergar o que a vida está me mostrando, para que eu realmente consiga desapegar de padrões antigos, de crenças limitantes. Então, assim, eu tenho sentido muito claramente essa pressão, esse pedido da vida para que eu me entregue para uma transformação. Então, eu quero colocar aqui, eu acho que fica bom esse título: pressão e auto... Cadê? Peraí. Pressão e autotransformação. Peraí. Eu botei aqui uma coisa para segurar o telefone, aí para escrever. Peraí. E autotransformação. Pronto! Consegui fixar comentário. Amores, esse é o assunto da nossa live. Enfim, talvez eu não fique muito tempo nessa live porque eu tô com um dia cheio. Como eu disse, eu queria até ter feito ela antes para fazer outras coisas que eu quero fazer hoje, mas o dia aconteceu desse jeito e um dos grandes aprendizados desse momento é a gente acolher as coisas como elas se apresentam e enxergar como eu me coloco diante do que se apresenta. Essa é a grande sacada.
não importa tanto o que está acontecendo, claro, é importante, mas o mais importante é eu entender como eu lido com tudo que está acontecendo. Então, assim, não sei como tá para vocês, quem quiser pode compartilhar aqui na timeline, mas se quiser trazer uma contribuição ou uma pergunta, o ideal é que coloque aqui na caixinha de perguntas, porque depois eu abro essa caixinha e a gente troca, sem eu perder o seu comentário aí na timeline. Mas o que aconteceu comigo essa semana foi que eu fiquei assim uns 3 dias dormindo, umas 3 noites, dormindo pouquíssimo, assim, acordando 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã e meio que perdendo sono. Aí foi muito interessante porque ontem, logo cedo, eu fui facilitar uma constelação virtual para uma amiga que está justamente sentindo essa pressão de uma maneira mais intensa e eu fui conduzir, facilitar essa constelação e eu cheguei falando isso, né, para ela e depois com as representantes. Gente, eu tenho dormido pouquíssimo, tá tudo bem, mas sabe quando eu sinto que tem uma pressão, uma atmosfera densa que precisa ser transmutada? E aí foi incrível, porque tanto a minha amiga que eu ia constelar, como as outras pessoas que estavam presentes, todo mundo, eu também, essa semana fiquei várias noites quase sem dormir. Aí depois, à tarde, fui fazer uma outra constelação para uma cliente que mora na França. Aí foi muito engraçado, que eu falei, vamos ver se a gente está morando no mesmo planeta, né? Se a gente está mesmo na mesma nave mãe. E aí falei, como é que tá para você essa semana? Como é que você está sentindo essa semana, a energia da semana? Porque eu não tenho dormido muito bem como eu costumo dormir. Eu tenho um sono de bebê, assim, eu apago e não acordo para nada, né? Um sono direto, profundo, pleno. E aí eu falei, eu tenho ficado sem dormir quase. E aí ela falou, eu também, Ingra, meu Deus, eu também. Aí eu falei, então tá, estamos na mesma nave-mãe, no mesmo planeta e essa pressão é geral. Então, assim, eu começo até lembrando, né? Não vou entrar no mérito porque eu não sou astróloga, mas eu começo lembrando que a gente está bem perto de um primeiro de 2 eclipses agora no mês de outubro. Eu acompanho muito a astrologia, é uma ciência fascinante, né? Porque de fato os astros comandam energeticamente toda a movimentação de vida no planeta, né? Começando até pelo nosso satélite natural, a Lua. Então, assim, né? A regulação das marés, das plantações, dos florescimentos e das colheitas e tudo isso é regido pelo satélite da Lua, que é considerado como uma das grandes influências na astrologia. Vale lembrar que a astrologia e a astronomia durante muito tempo foi a mesma ciência, né? Era uma ciência muito mais ampla, porque aí tinham 2 olhares, né? Um mais objetivo e um mais subjetivo, simbólico, arquetípico. E em algum momento aí da nossa evolução, da nossa jornada, a gente resolveu separar. Ok, eu respeito como parte do processo, reverencio essa escolha, porém é muito mais inteligente agora a gente começar de novo, né? Abrir a nossa mente para observar a astronomia e a astrologia como 2 ciências que olham para uma mesma direção, mesmo que tenham abordagens diferentes sobre um mesmo objeto de observação. Mas, enfim, então a astrologia para mim é uma fonte de autoconhecimento e de lucidez de como a gente entender cada momento. E o que eu percebo é que a gente realmente está assim, já dentro do campo de ação das influências magnéticas, eletromagnéticas do eclipse. Então, assim, esse eclipse que vai acontecer no dia 14 é um eclipse solar, se eu não me engano, no signo de Libra. Ele tem significados muito profundos de transformação. Então, no raio de ação, no timeline desse eclipse, ele já está atuando. E o que é que ele traz, né? Aqui transmitindo coisas que eu tenho escutado de astrólogas e astrólogos que eu respeito. Esse eclipse, esse momento de eclipse que sempre pede transformação, liberação,
está pedindo especificamente que a gente solte as correntes que a gente tem arrastado através de gerações. Então, assim, a visão sistêmica traz realmente um salto quântico de consciência, um convite para que a gente perceba que nós somos fruto e continuidade de tudo que foi vivido antes. E para mim isso é uma coisa hoje tão óbvia, assim, tão clara, né? Antes mesmo de eu estar mergulhada mais profundamente no estudo da visão sistêmica e na prática da visão sistêmica, porque isso não é uma teoria, isso é uma maneira de viver, né? De se colocar no mundo. Mas mesmo antes, quando eu comecei a estudar física quântica com quase 30 anos e me encantei com a física quântica, que eu pensava assim, eu falava, gente, a gente tem, né, toda uma história evolutiva de milhões de anos, né? Falando só dos seres humanos que foram os últimos a chegar aqui na nossa nave-mãe Gaia. Então, assim, milhões de anos de evolução. E como é que uma pessoa nasce já evoluída? Então, para mim, o raciocínio lógico disso, porque por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente racional e sensitiva também, mas sou racional. Para mim, o raciocínio lógico disso é que se eu nasço com essa evolução manifestada no meu corpo, no meu ser, é porque eu carrego esse histórico fisicamente e vibracionalmente no meu sistema. Então, assim, eu tenho todo esse código evolutivo, todo esse livro da vida humana na Terra aqui no meu sistema, né, físico e no meu sistema sutil e no meu campo consciente. E esse meu campo consciente, aí é um aprendizado dentro mesmo da visão sistêmica, vem através dessas experiências vividas pelos meus ancestrais. Então, assim, a vida vem de longe, gente. É muito lindo, porque a vida vem de longe. É uma força que vem através de uma linhagem. E só a união de um homem e de uma mulher, só os espermatozoides de um corpo de um homem e os óvulos de um corpo de uma mulher podem promover esse encontro sagrado que possibilita a concepção e a criação de uma nova vida. Então, assim, é só isso. Não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma moralidade, não tem nenhum julgamento de valor sobre esse fato. Isso é um fato, né? Esse espermatozoide pode até já estar fora do corpo desse homem, esse óvulo pode até já estar fora do corpo dessa mulher. A ciência tem feito coisas maravilhosas, porém, esse espermatozoide foi produzido por um corpo de um homem. Este óvulo foi produzido pelo corpo de uma mulher. É só isso. Então, assim, o que é que eu percebo? Muitas vezes a gente tem complicado a vida, sabe? Nada do que é natural vai contra o amor dentro das relações. Então, como eu disse, essa produção da vida, essa concepção, esse surgimento da vida, ele pode nascer, ele precisa nascer numa relação homem e mulher e ele pode florescer dentro de qualquer relação. O amor pode florescer dentro de qualquer tipo de relação. Então a gente complica separando as coisas, assim como a gente separou a astrologia de astronomia um dia, né? Então a gente complica a nossa vida criando fragmentação interna, fragmentação do nosso próprio coração, vocês percebem? Porque uma coisa não é contra a outra, uma coisa não exclui a outra. E aí eu quero dizer para vocês que uma das grandes fontes de sofrimento humano é essa necessidade de exclusão, essa compartimentação do cérebro, né? A tendência da nossa mente é compartimentar tudo, é separar, é catalogar, é colocar em gaveta, colocar em caixinhas. Mas essa é uma disfunção da nossa racionalidade. A gente não precisa ser assim. Talvez a gente tenha precisado dessa fragmentação mental para entender melhor as coisas, né? Teve um momento que o ser humano falou assim, bom, eu preciso entender,
Eu preciso entender da onde vem a vida, biologicamente falando. Eu preciso fragmentar, né, toda a criação para entender as partes. Tudo bem, eu sinto que isso é legítimo como processo de evolução. Porém, agora a gente separou tudo em partes, né? Tá tudo fragmentado, inclusive o nosso próprio ser, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, pedaços aqui e acolá, a gente sente isso, né? Essa fragmentação. E agora a gente chegou no momento de montar esse quebra-cabeça. E não podemos deixar nenhuma peça fora desse quebra-cabeça. Porque se a gente deixa uma peça fora, fica incompleto. A gente fica desequilibrado. E tem uma coisa também desse eclipse, se eu não me engano ele é em Libra, então ele pede o quê? Equilíbrio. Se a gente exclui, né, uma concepção de vida, uma forma de ver o mundo, de ver as coisas, a gente está excluindo uma parte de nós mesmos. Porque nós somos esse todo, nós somos um fragmento dessa totalidade, nós espelhamos esse todo. Então, assim, a gente realmente, gente, não pode excluir nada. A exclusão é fonte de sofrimento. E a constelação familiar traz essa realidade o tempo inteiro. Ó, aqui o Celso falando. Nascemos formados em matéria biológica e depois vem o processo do evoluir na pedagogia, isto é, a informação. Volto a dizer, não nascemos informados, nascemos formados. Ok, Celso, nós nascemos formados, mas veja bem, esse assunto é bem complexo. Por quê? Porque nós temos muitos corpos, muitas dimensões do nosso ser, né? Então, quando você fala que a gente nasce formado, você está falando de um corpo físico, né? Da matéria. Essa matéria, ela nem nasce formada, né? Ela nasce assim no início de uma formação, que é a formação biológica, física, que vai seguir ao longo da vida até onde a pessoa viver. Porém, a gente tem outras dimensões. A gente tem uma dimensão mental que vibra a consciência das experiências do passado. A gente tem uma dimensão energética. São dimensões diferentes que coexistem, que se interrelacionam. Então, assim, essa dimensão das experiências, essa dimensão mental, ela vai sendo construída pelas experiências que herdamos e pelas nossas experiências pessoais. A dimensão energética, ela é mais fluida, né? Ela é como a água, ela está mudando o tempo inteiro. Ela é como hoje a gente está bem, acorda bem, meio-dia acontece alguma coisa, a gente não está tão bem, já muda a energia, a vibração. À tarde a gente busca ir assistir um pôr do sol, já alivia, já solta um pouco a energia pesada, então ela é mais fluida, né? E se a gente pensa até no exemplo da Lua que eu trouxe, como uma grande influência na nossa vida, a Lua rege, influencia as águas. E o planeta, 3/4 é de água. Nós somos feitos de 2/3 de água, de líquidos. Então, por aí a gente vê como a gente está suscetível aos fenômenos da natureza. Então, assim como a gente obedece ou herda as experiências positivas e negativas da nossa ancestralidade, nós estamos submetidos a outra ordem de influências do mundo material, dos fenômenos naturais, da Terra dos astros, e nós também estamos sob influência de consciências ocultas do mundo inconsciente, das experiências humanas, inclusive do que está acontecendo agora. Então a gente capta tudo isso, gente. Nós somos antenas parabólicas, somos estações de rádio. Então, se a gente não estiver muito atentos a todo esse campo de influência multidimensional, porque a gente recebe influência física através da nutrição, dos alimentos, da atividade física, do toque. Cada pessoa que a gente toca está trocando energia com a gente, né? Um abraço não é só um abraço, ele é muito mais que um abraço. Uma troca de olhar, você entra no campo do outro, o outro entra no seu campo. A gente está aqui conectados vibracionalmente.
Qualquer pessoa que entrou nessa live agora ao vivo ou que vai chegar depois, vai receber a ressonância dessa troca que a gente está vivendo. Assim, eu estou num apartamento em São Paulo, vocês acham que não existe um campo de influência da minha energia nesse lugar que eu estou e vice-versa, recebendo também campo de pensamentos, de experiências, de tudo. Então, assim, é mágico o negócio. Mas exige muita atenção da nossa parte. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro recebendo e transmitindo também o nosso estado de espírito. É uma troca, é um diálogo constante. E a gente tá atravessando agora um momento... Caramba, gente, esse momento agora, desse mês de outubro, com esses 2 eclipses, procure informação sobre isso. Mas assim, as decisões que a gente tomar agora, né, diante desse pedido de mudança, de autotransformação, as decisões que a gente tomar agora vão ressoar aí nos próximos um ano e meio. Então, exige muita atenção, muita atenção. E assim, é uma grande oportunidade de mudança verdadeira, não é uma mudança assim, vou trocar as roupas aqui, vou doar roupas e vou comprar roupas novas. Gente, não é esse tipo de mudança, tá? É algo sério, é profundo, tem a ver com a evolução da alma. E aí, nossa, ontem eu vi uma cena, eu fiquei assim, gente, eu não queria nem ter visto essa cena, né? Graças a Deus, essa noite eu dormi melhor, por causa também de toda essa transmutação. Ontem eu facilitei algumas constelações virtuais e quando eu facilito constelação, eu também, né, vivo as influências, as liberações da constelação que eu estou facilitando. Então, assim, no final do dia eu já tinha transmutado muita coisa, fiquei muito feliz. Mas mesmo assim, um pouco antes de dormir, eu vi uma cena aqui no Instagram que eu falei, cara, até escrevi lá nos comentários, eu não queria nem ter visto essa cena. Foi muito deprimente. Porque era um monte de gente adulta, né, entre aspas, brigando no meio da rua, dando murros e pontapés, xingando. É claro que isso acontece todo dia, milhões de vezes no mundo inteiro. Mas, cara, quando você olha para aquilo, eu que hoje tenho um grau de sensibilidade muito grande e gosto de ter, e trabalho para sustentar esse grau de sensibilidade, sem ir para alienação e também sem me contaminar com tudo isso, né? Deixo me atravessar e vou transmutando. Mas assim, eu olhei para aquilo e falei, gente, sabe, fiquei assim, deu uma faísca de depressão de ver que a gente ainda está nesse lugar de infantilidade emocional total. E aí a sensação que eu tenho é que nós, seres humanos, estamos achando que a gente encarnou para se divertir. Que isso é típico de uma mente, de uma espiritualidade, de um emocional infantil, totalmente imaturo. A gente acha que a gente encarnou para se divertir. Quando surge uma pressão, um desafio, a gente corre, a gente foge, né? Vai se distrair, vai beber, vai namorar, vai extravasar de todo jeito. Gente, a gente está jogando fora uma oportunidade preciosa de olhar para as nossas sombras, de crescer com tudo que está acontecendo. Em vez de ficar apontando o dedo, olhar para dentro e aprender com as nossas próprias dificuldades. Então, assim, a gente está num momento de pressão, tá difícil, meu Deus, está muito difícil. Não achem que porque eu tô realmente mergulhada no autoconhecimento, que eu tiro tudo de letra. Não. Porque se eu tirasse de letra, eu já teria aprendido tudo, eu não precisaria nem estar encarnada. Concordam? Eu tô aqui porque eu preciso aprender tudo isso. Então eu não tiro tudo de letra, não é fácil para mim. E quando é difícil, eu reconheço o valor da dificuldade, porque quando é difícil significa que é algo que eu ainda não aprendi e estou recebendo a enorme oportunidade de aprender. Então, vocês percebem a riqueza de uma situação de pressão, uma situação difícil. Não é que eu peça a Deus e a vida que me traga coisas difíceis. Não, eu sei que eu mereço assim muito prazer, muita alegria e eu recebo. Mas quando vem a dificuldade,
emocional, né? Quando algo desperta em mim a necessidade de buscar forças que eu nem sabia, né, que eu tinha, a necessidade de olhar para questões muito desafiadoras, eu fico assim, hoje eu reconheço como um grande presente, como uma grande oportunidade. E a gente está vivendo esse momento. Então assim, ó, gente, eu acho que vocês escreveram aqui algumas coisas na timeline, mas coloca ali na caixinha o que é que eu quero falar para vocês. Tem uma coisa muito interessante, né, das constelações familiares, e as constelações familiares estão recebendo hoje uma grande pressão. Eu, como facilitadora de constelação, fico muito tranquila, porque a verdade pede passagem e quando a verdade chega, nada pode conter a verdade. Sabe assim, o rio da vida quando vem passando, quem não aguentar vai levar um caldo e quem tiver disposto a surfar as ondas da verdade, esse mar da verdade, vai descobrir uma maneira de navegar na verdade, de enxergar o que precisa ser visto, de soltar, de deixar ir para as águas passadas, tudo que já está pronto para ir embora. Então assim, vai ter muita gente querendo esse mar de verdade e vai ter muita gente se afogando. A verdade é essa, tá? Mas a verdade vem e não tem quem segure. Então a constelação familiar chegou no planeta, quer dizer, do jeito que ela foi concebida pelo Bert Hellinger, né, com toda a sistematização, com toda a simplicidade para que qualquer pessoa possa aprender, mas com muito tempo de estudo, muito tempo de prática, sem dúvida nenhuma. É uma prática muito séria que exige dedicação total, estudo e muitas horas, e muitos meses e anos de vivência do campo para você estar apto ou apta de realmente chegar ao ponto de abrir uma constelação sem fazer estrago. Pensem no cirurgião, né? Pensem no médico cirurgião. Ele não pode aprender como abrir uma pessoa em um mês e fazer uma cirurgia, ele não está apto. Ele vai ficar anos numa faculdade, depois ele vai ficar anos fazendo estágio, acompanhando outros médicos, até abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia. E com o tempo é que ele vai se tornar um grande cirurgião. Antes disso, ele não vai conseguir fazer isso de uma maneira assertiva. A constelação familiar é a mesma coisa, gente. Sem tirar nem pôr. É preciso muitos anos de dedicação e acompanhamento e começar fazendo a coisa com muita delicadeza, com muita observação, muito cuidado e respeito, assim, com entrega total para aprender com o próprio campo. Então, assim, a postura de seriedade e de entrega mesmo, de observação, de humildade, vem com o conhecimento e a consciência de que esse trabalho é um trabalho muito sério e muito profundo. Eu tenho a sorte de ter toda essa consciência porque eu vivo a constelação familiar desde 1996. Bert Hellinger nem sonhava em vir para o Brasil, ou talvez sonhasse já, claro, mas assim, tem muito tempo que eu vivo na pele essa dinâmica, né? Esse campo que revela o que está oculto. Então, assim, para mim é algo tão sagrado, tá num lugar da construção da minha pessoa, né, que vive isso há 27 anos, tá num lugar de construção tão sagrada, tão pessoal e profunda, que, meu Deus do céu, assim, para mim tá tudo muito claro, assim, não tem dúvida, né, não tem nada que atrapalhe a entrega e o foco, né, dentro de um trabalho. E cada vez a gente vai evoluindo, cada vez a gente vai aprimorando, mas cada campo que se abre é um universo novo. E é esse lugar de humildade e observação que a grande maioria dos consteladores, desculpa, não vou falar a grande maioria, mas que muitos profissionais não têm ainda. Porque, claro, é algo muito poderoso. Você abre um campo de comunicação com o inconsciente. É muito poderoso.
E assim, fica fácil entender porque que algumas pessoas se encantam com esse lugar de poder, com o lugar do facilitador e queiram fazer coisas, mas só que são coisas que muitas vezes avançam o limite da ética espiritual, avançam o limite do que é permitido dentro de uma constelação. Entendem? É como uma cirurgia mesmo. O que você foi chamado, o que precisa ser olhado, o que precisa ser movido cirurgicamente, sem sair mexendo em tudo dentro do sistema. Qual é a cirurgia? Qual é o ponto? E qual é o ponto cego que precisa ser revelado? Um único ponto cego, liberado, revelado, move todo o sistema. Não é para sair mexendo em tudo. Então, vocês entendem que é algo muito realmente delicado e sério e que toda essa discussão pode ser muito positiva, só que exclusão das constelações, sinto dizer, impossível, impossível. Porque ela chegou e ela cresce pelo poder da verdade. Não existe campanha a favor das constelações. A gente mesmo que faz não está fazendo campanha. Isso aqui que eu estou dizendo é um esclarecimento para as pessoas que estão na dúvida. Mas quem já experimentou não tem dúvida nenhuma. Eu não preciso falar nada. A pessoa já experimentou e já viu tudo. Não precisa de palavras, sabe? Então isso é muito poderoso. E aí eu citei as constelações porque ela traz uma compreensão desse lugar do adulto, para a gente realmente sair da infância espiritual. Esse lugar do adulto que nos ajuda a crescer e nos ensina que o importante é o que eu faço com as situações difíceis que eu vivo. Ok, né? Se eu posso fazer algo para ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação, maravilhoso. Se eu posso fazer algo para impedir que algumas pessoas que estão causando estrago continuem causando estrago, ótimo, né? Então assim, não é um lugar de passividade, é um lugar de atuação, mas atuação efetiva, atuação cirúrgica, é uma atuação que vai realmente trazer a mudança e a transformação e a liberação daquela dor, daquele sofrimento. Agora eu tô falando na vida mesmo, nas nossas relações. Então assim, quando a gente vive uma situação destrutiva, ok, se a gente puder fazer algo para que outras pessoas não passem pela mesma experiência, maravilhoso, né? Tô falando de denunciar alguém que é destrutivo, denunciar uma prática, denunciar um comportamento, denunciar algo que está acontecendo, que é prejudicial, né, para uma pessoa ou para o coletivo. Não tô falando que você vai ficar passivo diante das situações, mas o mais importante de tudo é o que eu faço com essa experiência que eu tive. E aí eu quero entrar rapidamente no assunto que é o narcisismo. Gente, eu já comentei com vocês que eu tenho encontrado pessoas com padrões de egoísmo, né, de manipulação, de uma série de coisas, com máscaras, que quando eu me dou conta, quando cai a máscara da pessoa, em vez de eu ficar paralisada, em vez de eu ficar no ódio contra essa pessoa, num primeiro momento eu me choco, mas depois eu vou buscar em mim o que é que eu posso ter, mesmo que seja uma partezinha pequenininha, o que é que eu posso ter daquela característica horrível dentro de mim, para que eu possa trabalhar. Porque se eu atrair essa pessoa para minha vida, para minha experiência, é que alguma vibração daquela característica eu tenho. Concordam? De alguma maneira eu dei uma enganchada aí com a vibração dessa pessoa. Entrou em ressonância, entrou em frequência. E eu criei um laço, uma conexão com essa pessoa. Então dentro de mim, mesmo que eu não seja uma pessoa manipuladora, né, que eu nem veja tanto quando eu manipulo, mas se eu atrair alguém manipulador para minha vida com a máscara, no momento que eu enxergo essa manipulação gritando na minha frente, né, pelas mãos do outro, eu tenho uma grande oportunidade de encontrar essa mesma energia dentro de mim.
Mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela se manifeste de uma maneira meio camuflada, eu vou poder enxergar ela muito melhor, porque eu acabei de ver ela manifestada em outra pessoa. E aquilo foi chocante, e aquilo me trouxe dor e sofrimento. Então tá assim, tá latente a visão desse mal, né, mas dessa energia destrutiva. E aí eu posso trabalhar em mim, isso que eu acabei de ver. Então essas semanas, eu estudei bastante sobre narcisismo. Isso chegou para mim, tá? A vida vai trazendo, né, os próximos passos, os próximos estudos. Eu até brinco, né, que eu obedeço ordens superiores. E é incrível, porque o campo, né, esse campo de consciência, às vezes fala para mim, Ingra, agora, não é que fala, tá, gente? Eu sinto, né, que um caminho começa a se abrir, eu percebo os sinais, as sincronicidades, e eu começo a entrar naquele estudo, né? E eu sinto isso como um convite da vida mesmo, para eu entrar naquele estudo, naquele conhecimento e principalmente naquela experiência. E eu vou indo e de repente o campo fala, deu, chega, chega, agora, né, é uma outra direção. E aí, de repente, eu já viro a direção, já vou para um outro sentido, para um outro conhecimento e um outro tipo de experiência. Então, eu fiquei agora semanas estudando o narcisismo. Gente, vou dizer para vocês, eu pude identificar várias relações que eu tive na minha vida com padrões narcisistas claros. E alguns, aí que é mais complicado, muita gente já me perguntava aqui, pedia para eu falar sobre narcisismo e eu nunca me aventurei porque realmente é tudo muito complexo. Só que agora, né, com esses estudos que eu, né, busquei e olhando na prática, né, várias experiências de relação que eu tive com padrão narcisista, agora eu posso começar a falar um pouquinho sobre isso. E aí, o que é mais complicado? Tem pessoas que manifestam um padrão de narcisismo oculto, completamente invisível a olho nu, digamos assim. E eu vou te falar que eu só encontrei uma pessoa falando disso mais profundamente. Além da minha amiga psicóloga Cida Galego, que foi quem me apresentou para a constelação familiar há 27 anos atrás, que estuda profundamente esse padrão, essa estrutura mental do perverso, né, ou do narcisista oculto, que você realmente não enxerga. Então não é aquele narcisista que seduz a vítima, né? Eu não gosto muito desse lugar de vítima, mas enfim, só para a gente dar, só para ficar mais didático, né? Então assim, eu não estou falando de um narcisista que enfeitiçou, né? Que encantou essa vítima e tá todo mundo vendo, só quem não vê a pessoa que, né? Que está sendo vítima do processo de manipulação. Não falo desse tipo. Estou falando de um narcisista que ninguém vê. Ninguém vê. Tá? E aí, gente, o que acontece? Esse meu aprendizado passou, inclusive, pelo meu próprio sistema. Porque eu comecei a me perguntar, peraí, mas se ninguém vê, será que essa pessoa realmente é narcisista? Será que isso não é só uma ideia da minha cabeça? E aí eu comecei a mapear todo o processo da minha relação com essas pessoas. Comecei a encontrar relatos e profissionais psicólogos que apontam esses sinais de que realmente essas pessoas são narcisistas. E aí o que é que eu faço, né? No momento que eu começo a identificar com mais clareza esses padrões destrutivos e consequentemente autodestrutivos, a pergunta que eu me faço é: por que eu atraí essa pessoa para minha vida? Por que eu enganchei nessa relação? E aí vem a resposta. Então, para vocês verem que é uma grande oportunidade de aprendizado e não é um convite para a gente ficar na vítima. A gente fica na vítima um tempo, eu acho que faz parte do processo. Ou então a gente nem vai perceber, só vai perceber quando sair da relação. Mas assim, o grande convite para mim é entender por que eu entrei nesse buraco. Por que eu caí nesse buraco. E aí eu descobri que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então assim, gente, vocês podem colocar ali na caixinha de pergunta, né, tá? Para eu poder enxergar melhor o que vocês querem perguntar ou trazer de contribuição. Então o que eu quero trazer para vocês é que o narcisista,
ele manipula através da vaidade da pessoa e da carência da pessoa. Eu descobri esses dois pontos, pelo menos nas relações que eu vivi, relações de narcisismo, onde eu sofri com narcisismo. O que eu pude observar é que eu abri meu coração, abri o meu sistema para essas pessoas, porque eu estava atuando ou na vaidade, e essas pessoas me elogiavam, enchiam a minha bola, ou eu estava atuando na carência. E a vaidade e a carência estão muito próximas, mas tem algumas diferençazinhas, né? Porque a vaidade, pelo menos a gente está ali numa ilusão de grandeza, né? E a gente precisa alimentar, né? A vaidade é autofágica, ela é autoconsumidora, autodestrutiva, ela precisa ser alimentada o tempo todo. Então eu estava num momento de vaidade, essa pessoa me alimentava, ou então eu estava num momento de mais fragilidade, de mais carência, de mais insegurança, e essa pessoa também me alimentava e a vaidade chegava, né? Uma necessidade de aprovação. Então, esses pontos de carência, de fragilidade, essas brechas que a gente dá para pessoas narcisistas é o que cria a relação de sadomasoquismo ou enfim, de carrasco e vítima, né? Porque aí o narcisista que não percebe essa estrutura de comportamento nele se alimenta da energia do outro, se alimenta da luz do outro e, coitados, né? Eles sofrem também, porque são muito invejosos, porque não conseguem se perceber capazes de gerar a própria luz. Então, qual é a única maneira nesses narcisistas ocultos, invisíveis, qual é a única maneira de identificar? Pelo que eu observo na minha experiência pessoal e pelo que eu vi alguns pouquíssimos profissionais trazendo, né, como padrão de identificação. Na experiência que eu tive na vida, a única maneira que eu vi de identificar é observar como as pessoas ficam depois de passar pela vida desse narcisista. Então, assim, quando você olha uma pessoa que se relaciona com outras pessoas e essas outras pessoas saem da relação pior do que elas chegaram, ou seja, a pessoa chega na relação assim com brilho pessoal, com expansão, com força, e de repente, dentro da relação ou ao fim da relação, essa pessoa perdeu o brilho dela. Essa pessoa foi sugada por alguma coisa que você não tem como explicar. Essa pessoa diminuiu o campo de ação, diminuiu a potência, essa pessoa ficou pior, ficou menor. E se você olhar o dia a dia desse casal, ou dessa relação de amizade, ou relação profissional, se você olhar o dia a dia, você vai achar que esse parceiro é perfeito, que ele não fez nada, porque ele é parceiro ou parceira, tá, gente? Porque ele é virtuoso, virtuosa, talentoso, talentosa, belo, bonzinho e boazinha, né? Essa é uma das máscaras, né? Solidário e... Cara, é uma máscara muito bem feita. Só que ele fica bem dentro da relação e ao fim da relação ele fica bem. Mas a outra pessoa se acaba, a outra pessoa se destrói. E ela própria não consegue perceber que está se destruindo. Dentro de uma influência manipuladora. Por isso que a pessoa não percebe. Então, assim, tem que ter olhos muito abertos. Então, por exemplo, tem muitos sinais, né? O discurso de coitadinho, de coitadinha, é algo bem típico de narcisismo, né? Mas aí uma outra coisa importante que eu comecei a observar em mim, e que é isso também que eu quero trazer para vocês, é que a gente pode ter padrões narcisistas na gente, percebe? Então, assim, quando que eu falo alguma coisa para enfraquecer o outro? Pode ser uma insegurança, né? Já foi muito mais comum na minha vida mais jovem, se eu estava insegura, né? Se eu estava com um namorado ou se eu estava, enfim, em alguma situação onde eu me sentia insegura, inconscientemente eu posso ter mecanismos de diminuir a segurança do outro para eu me sentir um pouco melhor. Isso é humano.
Então, tem padrões de destrutividade dentro da gente. Então, um narcisista, quando a gente passa pela mão de um narcisista, que a gente sofre com isso, que a gente se adoece espiritualmente, emocionalmente, sem perceber, e aí tem um sinal claro também de que você é a vítima e não é o narcisista, é quando você se culpa pelas coisas, você começa a se sentir culpado e culpada pelo que está acontecendo, porque o narcisista nunca se sente culpado, porque ele se acha o máximo. Então ele cria um jeito, quanto mais inteligente, mais ele não vai deixar você perceber isso, tá? Mas ele cria uma manipulação para você se sentir culpado. Então, se você se sente culpado ou culpada, provavelmente você não é o narcisista dentro da relação, você é a vítima. Então, assim, você sai dessas relações se sentindo mal, culpado, né? Tudo, né? Traidor, desleal, você fica confuso. Por isso que você sai pior da relação do que entrou. Por isso que você sai doente da relação. Porque o narcisista tem a capacidade de criar confusão mental. Esse é o ponto, amores. Ele cria, ou ela, tá? Cria confusão mental. E daqui a pouco você não sabe se você realmente é culpado. Então, assim, nessas semanas que eu mergulhei fundo, e aí eu já abro logo um download para esse conhecimento, né? Abro meu coração e começa a vir muito insight, porque eu começo a relembrar relações afetivas, relações de amizade, onde a pessoa usava máscara e a pessoa era mentirosa. E aí eu começo a ver esse padrão assim, claro como o sol, entende? E aí eu olho pra mim e falo, cara, eu não quero manifestar nenhum tipo de manipulação e de narcisismo na minha vida. Aí eu começo também a me dar conta que esse aparelho todo, esse sistema todo de rede social pode estar alimentando em cada uma de nós sementes narcisistas, né? Pode estar florescendo sementes narcisistas, porque tem uma busca por aprovação, por aceitação e por aplauso, sabe? Então, assim, a rede social alimenta o narcisismo se a gente não estiver se policiando muito, né? Se a gente começar realmente a acreditar numa imagem e não buscar um conteúdo para compartilhar aqui, a gente pode entrar nesse lugar do narcisismo, né? Então, todos nós temos, né, o amor, o ego, né, um certo narcisismo, então isso faz parte da construção do ego, não é algo que possa ser excluído de nós, mas existe esse narcisismo, né, esse ego saudável, que pode estar a serviço de uma consciência maior, que pode estar agindo, atuando dentro de uma clareza, sem manipulação. Tudo bem que a gente goste de aplauso, tudo bem que a gente goste de aprovação. Seria estranho e doentio também se a gente não gostasse. Porém, mais uma vez, a palavra do mês, né? Equilíbrio. Equilíbrio. O meu narcisismo não pode viver e ser sustentado, nutrido pela depreciação de uma outra pessoa, pelo mal-estar de outra pessoa. Eu não posso alimentar meu ego e o meu narcisismo deixando uma pessoa mal, manipulando, querendo, né, causar qualquer coisa, falando mal de alguém, para me sair melhor nessa coisa de falar mal. Então, assim, isso é uma das coisas também muito importante, tá, gente? O correio da má notícia, como diz o mestre Irineu. Então, assim, você fala mal do seu irmão para parecer mais vistoso. Isso tá em um dos hinos do mestre. Então, assim, quando alguém chegar para você falando mal de outra pessoa, feche seus ouvidos. Porque você vai estar se emaranhando com uma energia de atraso, de sofrimento, uma energia da lama mesmo, sabe? Uma energia ruim. Então, assim, não escuta. Se a pessoa está falando mal de alguém, com muita educação, fale para essa pessoa, olha, por que você não vai lá e fala direto para a pessoa? E aí você vai se policiando para você também não entrar nesse lugar. E hoje eu tô tão atenta para isso que eu não consigo mais nem falar mal desse narcisista, desse mentiroso para outras pessoas. Eu não consigo. Sinto muito. Eu entrei numa reflexão e pensei, bom, se ele mentir para todo mundo, o que é que vai acontecer? Alguém vai morrer? Acho que não.
Alguém vai ser prejudicado, ele pode roubar coisas dessas pessoas, pode prejudicar de alguma maneira? Pode, pode. Mas eu não posso, a verdade não pode bater boca com a mentira. Eu não posso entrar num debate de mentira e verdade com um mentiroso. Eu não tenho condição de fazer isso. Primeiro que ele vai ganhar inventando histórias, eu não tenho essa capacidade, nem quero ter a capacidade de inventar história, argumentos e justificativas, eu estou alinhada com a verdade. Então assim, num desses casos que eu vivi ao longo dos últimos anos, eu escolhi me calar, porque eu não quero entrar na energia de falar mal de ninguém. Cada um foi descobrindo por si próprio quem é essa pessoa. Ela prejudicou algumas pessoas, como eu imaginava que ia acontecer, mas à medida que ela vai prejudicando, as pessoas vão conhecendo a verdade. A única pergunta que eu me fiz foi assim: alguém vai ficar lesado seriamente? Acho que não. Alguém vai morrer com isso? Acho que não. Então deixa cada um ir descobrindo, porque foi o que aconteceu comigo e é o que está acontecendo com todo mundo que passa pela vida dessa pessoa. Vão descobrindo e assim a verdade aparece, né? A verdade floresce. Então, amores, a gente está vivendo esse momento mesmo, assim, de quebra de maldição. Quebra de maldição. As maldições, elas são autoproferidas, são herdadas. As maldições são crenças limitantes. E eu sinto que essas pessoas predadoras do outro e, consequentemente, de si mesmas, elas estão num mundo de ilusão onde elas se percebem separadas do outro. E é por isso que elas tentam tirar o tempo inteiro, que esse é um dos padrões da estrutura mental do narcisista, né? Ele tenta pegar do outro, né? Sugar, aproveitar, tirar vantagem, se alimentar da energia do outro, mas ele não pensa em dar nada em troca. Não existe uma troca. Né? Existe sempre uma busca de como usar esse e aquele. Então a gente tem esses padrões dentro da gente. A gente pode ficar muito atentos para a gente não deixar essa energia atuar através do nosso aparelho, através do nosso sistema, que é usar as pessoas, mentir, manipular. Então aí eu fiquei pensando, né? As pessoas que passam na minha vida também, comecei a observar. Uma pessoa que tem uma relação de amizade comigo, uma relação terapêutica, uma relação afetiva, como é que ela fica depois que a gente se encontra, depois que a gente conversa, né? Como é que essas pessoas que convivem comigo saem do contato comigo? Eu promovo crescimento, empoderamento para as pessoas, ou as pessoas saem meio mal depois que se encontram comigo, depois que conversam comigo? O que é que eu provoco nas pessoas? Crescimento, força, inspiração, ou eu deixo as pessoas mal? Ou eu deixo as pessoas deprimidas? Porque a minha busca é provocar libertação. Nem quero ninguém atrelado a mim, né? Precisando de mim. Aliás, é mais ou menos comum as pessoas pedirem acompanhamento, né? Acompanhamento mesmo, né? Querer que eu dê as mãos. E eu dou as mãos, né? Existem processos que eu crio para a gente caminhar juntos durante um tempo. Então, por exemplo, agora, segunda-feira, vai começar uma jornada de 4 encontros. Então, ok, a gente pode caminhar juntos por 4 semanas, porque aí a gente pode mergulhar mais, numa live não dá para ir tão fundo. Então eu pego na mão mesmo, eu aponto o caminho, cada um vai andar com a própria perna. Mas depois de 4 encontros, eu solto, entende? Eu não quero escravizar ninguém, eu não quero codependência, eu não quero transferência e cotransferência, eu não quero que vocês coloquem em mim o lugar de pai ou de mãe, porque eu não sou pai e mãe de ninguém. No máximo eu sou pai e mãe de mim mesma, mas eu quero apontar o caminho, eu posso compartilhar muita coisa do que eu estou aprendendo. Então assim, eu até crio movimentos para a gente caminhar juntos e eu compartilhar tudo que eu estou aprendendo, né, e tudo que eu estou crescendo, realmente transbordar o meu brilho, a minha luz, que a gente tem, todo mundo tem isso. Mas eu não tenho vontade nenhuma de pegar a mão de uma pessoa e sair arrastando ela
ad infinitum, sabe, eternamente. Não, né? Vamos aqui um tempo juntos, assim como outras pessoas também me apontam caminhos e pegam na minha mão e me ajudam, mas também tem um tempo, percebem? Também tem um tempo. E o que esse momento está pedindo é para a gente soltar as mãos que já nos guiaram e que já deu, agora a gente precisa andar com as próprias pernas. Já deu, a gente já aprendeu, a gente já colheu todas as flores de várias relações. E agora a vida pede para a gente criar espaço no nosso campo vibracional, na nossa vida, para que novas pessoas cheguem, para que novas parcerias cheguem, novos aprendizados, crescimento. E aí atenção, a gente precisa trabalhar esse mundo interno para sair da carência, para não atrair narcisistas, para não atrair predadores. Então, assim, eu tenho vivido, para mim essa pressão tá chegando assim muito forte, que é: Ingra, acorda, sai da carência total, sai de qualquer tipo de carência. Você é plena nos seus poderes, nas suas capacidades, corta todo tipo de carência. Preenche as carências com a luz de Deus, com a luz da Mãe Terra. Mas não joga isso para um outro ser humano mortal, porque ele também está trabalhando para se erguer das trevas, né? Todos nós estamos na treva da ilusão. Então, assim, o umbral, o inferno interno que a gente cria é a própria ilusão. Então, a música que eu cantei na abertura da live, né? Aonde tem a sol, é para lá que eu vou. O que é a luz? É a luz da consciência. Então, assim, um salto quântico de consciência é essa conexão com a luz. Só a luz de Deus, a luz da Mãe Terra, a luz da vida, pode nos dar tudo que a gente está esperando de um outro ser humano. Então, a gente não pode esperar nada de outro ser humano. Agora, a gente pode trocar, né? Assim, tipo, eu não estou esperando nada de vocês, mas vocês chegaram aqui nessa live, eu recebo essa presença, eu recebo essa energia, porque a vida me trouxe isso. Mas eu não estou mendigando isso. Vocês entendem a diferença? Eu não estou com o chapéu na rua pedindo nada. Eu estou andando e aí de repente eu cruzo com alguém. E a gente sente que tem algo a ser trocado e a gente troca. Isso é muito leve, isso é lindo. A vida é feita de relações. Mas eu não estou com o chapéu pedindo esmola. É muito diferente isso, gente. Olha, a vida é fascinante, esse momento está muito desafiador e é esse convite. Ó, eu tô vendo que entraram 2 perguntas agora. Aqui, ó. Só depois que acabei o namoro que descobri, preciso deixar a carência e cuidar mais de mim. Perfeito, eu não vou falar o nome porque eu não sei se a pessoa quer que eu fale o nome. Mas assim, gente, eu tenho feito uma coisa nos últimos 5, 6 anos, que é casar comigo. Casar comigo. O que significa isso? É a construção dessa plenitude no nível da afetividade. Então o fortalecimento do meu masculino interno, do meu feminino interno e o acolhimento da minha criança interna. Então eu digo, né, que a gente tem a Sagrada Família dentro da gente. Quando eu me benzo até eu falo o Pai, a Mãe, o Filho e o Espírito Santo. A gente tem essa Sagrada Família e a luz do Espírito Santo dentro da gente. Então a gente tem que parar de buscar isso aonde não vamos achar. Vocês entendem? Está dentro da gente, porque quando você encontra esse masculino, esse feminino, essa criança e essa luz espiritual dentro de você, você vai para as relações tendo o que dar. E se o outro não reconhece o seu valor, que maravilha, vai embora, por favor. Vocês entendem a diferença? Por favor, vai embora, a gente não vai ter o que trocar. Se o outro não reconhece, tchau, tá tudo bem, eu não tô na carência. Então, nesses 5, 6 anos, no lugar das relações afetivas, eu construí uma certa plenitude, de não estar mendigando afeto, porque eu tô preenchida de afeto,
Por isso que o meu trabalho como facilitadora, por isso que a minha escrita, né, de livros e essa coisa toda, meus encontros crescem, porque eu coloquei a afetividade nessas trocas de relações humanas, de relações espirituais. Não está mais no lugar do afeto exclusivo de uma relação afetiva. É muito diferente. Agora, é claro, quando chegar uma relação afetiva vai ser ótimo. Não tenho a menor dúvida. Não estou fechado, não tem nada fechado. Mas eu saí da mendicância. Entendem isso? É muito diferente. Então, esse estudo do narcisismo, nossa, foi muito pesado, assim. Eu não parava de estudar, assim, eu mergulhei nisso, porque eu queria entender mais a fundo. E foi pesado, assim. Essas noites também que eu fiquei sem dormir, eu sinto que tinha muito a ver com a densidade do campo narcisista. Porque eu mergulhei nisso para conhecer. E eu não tenho medo da sombra, tá, gente? Eu vou ali, dou uma volta no inferno e saio. Eu sei fazer isso. O xamanismo me ensina a fazer isso há 10 anos. Então, isso inclusive é um dos assuntos do meu livro, do novo, né? E, então, assim, eu preciso dar uma chafurdada na lama para voltar para a luz, né? A flor de lótus, ela nasce da lama. A vida espiritual, ela não é branquinha e limpinha e bonitinha. A gente precisa atravessar a nuvem negra, a noite escura da alma. Isso acontece o tempo todo, é cíclico. E aí foi surreal, assim, eu mergulhei nesse estudo do narcisismo e uma das coisas que ficou clara é: preciso trabalhar em mim a manipulação e preciso trabalhar em mim principalmente a carência. Esse complexo de mendigo, tem gente que fala complexo de vira-lata, né? Mas vira-lata é um cachorro tão maravilhoso. O mendigo também está vivendo sua experiência de vida que eu respeito e reverencio, mas é essa síndrome de mendicância, sabe? De estar mendigando as coisas. A gente tem que sair desse lugar, que também é o lugar da vítima, que é o lugar infantil, que é o lugar dessas pessoas que ontem estavam brigando na rua, se dando tapa, não querem crescer, eu sei lá. Então, eu sinto, gente, ó, tá fechando 1 hora de live. Eu sinto que o que eu falei no início da live é o que eu posso trazer agora na finalização. Aqui a Ana fala, que bom, muito difícil, mas a maioria é assim. Pois é. Mas a gente não tem que entrar na maioria. O que a vida está nos pedindo nesse momento, e quem chegou agora na live vai lá desde o início, porque eu acho que veio muita coisa interessante. O que a vida está nos pedindo nesse momento é que a gente tenha a integridade, a inteireza de dar novos passos, sozinhos. Porque vai ter gente dando esses novos passos também. A gente não precisa ficar esperando nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa esposa, nem nosso filho, nossa filha, não. Nossos amigos. A vida está nos pedindo que a gente tenha coragem de dar esse passo. Porque eu não posso dar o passo pelo outro. O máximo que eu posso fazer pelo outro é melhorar, é dar o exemplo. E mesmo assim a grande maioria, infelizmente, nem vai ver, nem vai enxergar. Mas eu posso fazer isso por mim, porque cada vez que eu vivo uma nova experiência, que eu dou um novo passo, a família humana recebe essa frequência de libertação. E é isso que a constelação familiar traz, a libertação de correntes, sem ficar no julgamento. Eu enxerguei, né? Tô há gerações arrastando corrente através da minha família. Ok, todo mundo fez o seu melhor, fez o que pôde, deu o que tinha para dar. E agora, o que é que eu faço com isso? Essa é a grande pergunta. Eu vou soltar essa corrente. Então, a vida está pedindo para a gente fazer isso, para que a gente cresça. E aí eu trago o que eu trouxe no início da live. Não estamos num parquinho de diversão, gente. Tá? Não estamos num parquinho de diversão. A gente tem que sair dessa infância espiritual urgentemente. E eu tô falando isso para vocês, eu tô falando para mim. Eu não tô me colocando no lugar de superioridade, não. Estamos no mesmo barco. Mas eu tô fazendo um trabalho duro, diário, constante. Então, assim, não é parquinho de diversão, a gente está numa escola. E a gente não está nem na universidade ainda, sabe? A gente está ainda no ensino médio. Muita gente está no jardim de infância. Então, assim, a gente tem que passar para o próximo degrau, para o próximo nível. A gente tem que sair do chakra básico.
E aí dá até vontade de fazer depois uma live inteira sobre chakra básico, porque eu também estou vivendo experiências que estão me trazendo muita luz sobre a prisão do chakra básico, tá? Tudo começa no chakra básico, mas se você fica paralisado ali, já era. A sua vida vai ficar presa ali no primeiro degrau da sobrevivência, do prazer ilusório, da autodevoração, tá? Porque é autodevoração, você está devorando o outro, você está se devorando. A energia que devora o outro é a mesma energia que te consome, é a mesma energia, gente. Eu também estou nesse estudo já há alguns anos, tá? Então, posso falar. Ai, gente, olha, que loucura a vida, né? Quando é e que horas a próxima live? Cheguei no final. Eu vou deixar gravada, viu? Aqui. Como é seu nome? Erivelma. Eu vou deixar gravada. Eu queria dizer para vocês... a live nem foi para isso, mas eu acho que vale dizer, né? Porque chegou muita gente agora na última metade da live. Vale dizer que a partir de segunda, agora eu vou fazer 4 encontros. São 4 encontros só, porque é isso. Eu pego na mão de vocês, eu trago um monte de coisa, de ferramentas, de compartilhamento do que eu vivo e eu solto, porque eu tô olhando para a capacidade de vocês, para a potência de vocês. E quem me ensinou isso foi a constelação familiar, foi a visão sistêmica. Nós temos esse sistema complexo de fraquezas e força, de luz e sombra. Eu olho para a sua luz, eu olho para a sua força. É isso que eu quero exaltar e é isso que eu quero tocar para que você veja. A gente vai na sombra, vamos lá juntos, de mão dada, vamos ali dar uma volta no inferno para ver aí suas sombras, para iluminar. Se você ficar no mundo da fantasia, no mundo cor-de-rosa, você não vai iluminar nunca a sombra, né? Não estou falando que você vai virar iluminado. Ainda faltam muitas vidas para a gente virar iluminado, mas você não vai sair dessa, pelo menos, um pouquinho diferente, um pouquinho, né, mais madura, porque tá difícil, gente. É muita infantilidade, é muita infantilidade. E tudo a pessoa se ofende, sabe? E tudo é um drama infantil, e tudo é apontar o dedo para o outro, e tudo gera uma briga totalmente imatura, de acusação. Gente, é deprimente, assim, sabe? Assim, é triste. Não dá não, não dá não. E ó, esse eclipse, procurem saber, porque assim, quem não tiver acordado e acordada para surfar essa onda da mudança, vai levar rasteira dessa onda, vai tomar caldo, vai sofrer horrores, tá? E eu tô assim, abrindo os olhos, porque eu já tô vendo, já tô sentindo, ela já começou, já tá entrando, essa onda tá entrando aí. A gente tá atravessando, né, uma grande transição, mas esse momento agora, esse ano, tá extremamente desafiador. Meu Deus do céu. Então eu vou deixar vocês agora, tem 45 pessoas aqui na sala, muita gratidão. Quero dizer para vocês que... bom dia. Quero dizer para vocês que toda vez que a gente se encontra aqui, cria um campo, né? Esse campo ressoa. Então deixa que a ressonância dessas palavras, desse conhecimento, de toda essa experiência que eu tenho vivido, que eu estou aqui compartilhando com vocês, deixa que isso entre no seu sistema, deixa que isso abra seu coração para você olhar para tudo isso também de uma nova maneira, para que você dê novos passos. Quando eu escuto as palavras de Ingra Raio, eu fico mais de mente mais livre. Que bom, o João fala. Que pena que está acabando, mas eu vou salvar, assista, viu? Vale a pena. Um abraço para a cidade de Igatu, Ceará. Eu conheço Igatu, sabia? Eu conheço, eu fiz um filme aí, muito legal. Gratidão por me deparar e é o que mais necessito. Muito bom. Cada vez que te escuto, fico tão bem que estou no caminho e você confirma e amplia muito. Grata. Muito obrigada também, Ana.
Gratidão, sua live me ajudou muito, que bom, Maria. Vou assistir sim. A filha do rei Maria fala. Eu sou da Paraíba, cidade de João Pessoa. Beleza, adoro. Maceió. Ainda tenho viva a lembrança da sua novela Ana Raio. Linda Ana Raio, né? Também me ensinou tanto. Amores, muita gratidão. Beijo. Não sei, o filme que eu fiz aí foi Eu Não Conhecia Tururu, de uma cearense que mora na Europa, Florinda Boca. Obrigada, Patrícia. Eu não sei quando eu volto aqui a fazer live, porque a vida tá assim muito movimentada mesmo, mas eu recomendo que vocês venham fazer esses 4 encontros comigo. São 4 segundas-feiras do mês de outubro, né? É pontual, tem início, meio e fim. E aí eu vou poder, inclusive, escutar vocês e fazer essa troca de uma maneira mais direta, tá bom? Beijo grande, bom final de semana, bom eclipse, cuidado, atenção, amor aí no seu caminho, muita luz e a gente se encontra já já. Beijo.